Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, você está no canal do grupo Servir e Amar Estudos Espíritas, o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Inscreva-se em nosso canal, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita, ajude-nos a levar o Evangelho de Jesus a todos os corações necessitados. Divulgue em suas redes sociais, seus familiares e amigos. E juntos possamos fazer um mundo melhor. Venha fazer parte desta equipe. Aqui você encontrará sempre palestras, aulas, os ensinamentos de Jesus numa visão espírita. Colabore, participe, viva e venha nos ajudar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é, morrendo é que se vive para a vida eterna. Doutrina espírita, consoladora, esclarecedora, que nos mostra que na morte não existe. Nós apenas trocamos de plano, trocamos de vestimenta, trocamos de mundo. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, onde o nosso querido instrutor Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier, nas páginas deste livro, lições confortadoras, grandes ensinamentos para que nós possamos caminhar em paz. Hoje, nós vamos ver a lição de número 26, Açoitando o Ar, onde Emmanuel retira da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele retira o versículo 26, que diz assim: Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Vamos repetir essa belíssima colocação de Paulo de Tarso, mostrando a nossa luta diária. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. E discorre Emmanuel, definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: Eu, por minha parte, assim, corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis,
que nunca realizam. Comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham. Mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que, em verdade, estiveram na carne improficuamente, como quem passa na terra, açoitando o ar. Belíssima colocação e grandes ensinamentos nos traz Emmanuel. Quantos de nós vivemos açoitando o ar? Quanto de nós lutamos, muitas vezes, sem procurar olhar que armas nós dispomos? Os hebreus, aqueles que esperavam o Messias, que esperavam um Salvador, que os libertasse do jugo, não só da escravidão do Egito, mas desse a eles a liberdade que eles tanto buscavam, esperavam um conquistador, na condição de um novo Davi, de um novo Golias, onde empunhasse armas, espadas, ceifando vidas para conceder a liberdade ao povo escolhido. E vem Jesus. Qual foi a arma do Messias? Qual foi a arma do Salvador, senão o amor, senão o perdão, senão o fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós? Então, é preciso que nós, hoje, interpretemos os ensinamentos de Jesus de acordo com o mundo em que nós vivemos. Nós não podemos criar falsas expectativas. Precisamos ter consciência da nossa capacidade, do nosso conhecimento e daquilo que nós temos condições de realizar. Sim, ir até a Lua deve ser uma experiência fantástica. Realizar um transplante de coração ou de qualquer outro órgão salvando vidas é uma missão extraordinária de conhecimento, de competência, de instrução e até mesmo de elevação científica e intelectual. Mas quantos de nós temos as condições? Estamos prontos? Não é só chegar aí. Será que nós sobreviveríamos a essa experiência? Por que nós almejamos se nós não dispomos de recursos, de mecanismos, não nos preparamos e não estamos preparados? Então, quando nós nos deparamos com essas situações, não devemos ficar decepcionados, nós não devemos nos sentir inferiores. Nosso trabalho é outro. A nossa vida aqui se resume a outras tarefas, a outras obrigações.
Temos sim que enaltecer quem precisa. Temos que valorizar todos aqueles que trabalham dignamente por um mundo melhor, seja ela científica, tecnológica, filosófica, religiosa, de caridade, sentimental, emocional, mas não podemos ficar açoitando o ar. O que isso é? A borboleta não açoita o ar, ela voa livremente. Ela sabe da sua fragilidade. Ela não vai voar contra o vento. O abutre, o urubu, para muitos, é um animal preguiçoso, porque ele não gosta de bater asas. Ele aproveita as correntes do ar. Não, é alguém que está fazendo uso dos recursos, é um animal fazendo uso dos recursos. Ele se condicionou. Para que se desgastar batendo asas? Para que gastar energia batendo asas? Se ele pode aproveitar aquilo que a misericórdia divina concede. Porque as ondas do ar, as correntes atmosféricas, não é um privilégio destes animais, mas de todos nós. Precisamos sempre lembrar de que o universo é frequência. O universo não entende palavras, o universo entende frequência, entende vibração. Por isso, Paulo de Tarso recomenda: não aceitemos o ar. É uma luta que nós, com certeza, iremos perder. E ele começa dizendo assim, ó: hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividades do mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Não basta apenas dizer que está trabalhando para Jesus, que está trabalhando com Jesus. Não, eu estou praticando a caridade como nos ensina Francisco de Assis, como nos ensina Irmã Dulce ou Madre Teresa. Não, eu estou exercitando a fé como foi Chico Xavier. Não, nós precisamos, muitos de nós, estamos ali apenas fazendo número, estamos ali como robôs, fazendo e cumprindo tarefas num automatismo sem o mínimo sentimento, sem expressões de amor, de acolhimento, sem a paciência, sem a tolerância necessária para os irmãos que aportam, para os irmãos que, atribulados e angustiados, o Mestre querido dirige até nós, para que nós possamos auxiliar, socorrer, consolar, confortar e esclarecer, de maneira a não humilhar, mas levando o alento dentro das condições que cada um necessita. Muitos cristãos, muitos trabalhadores da seara do Mestre estão ali como se fossem privilegiados, como se tivessem recebendo uma recompensa. Eu já estou a serviço do Evangelho, eu já sou capaz de servir a Jesus, muitas vezes devido ao conhecimento intelectual, à posição, ao cargo em que hoje desfruta. Não é este o objetivo, não é este o significado de ser cristão. Ser cristão é levar o amor, é levar a condição digna todos aqueles que precisam, mostrando que não existe regalias, que não existe mordomias, desde que nós tenhamos consciência daquilo que estamos realizando. Sonhar de querer voar sem ter asas é decepção, é frustração, e muitos não saberão lidar. Sim, mas também não precisamos, porque não podemos voar, porque não podemos alçar os voos, não significa que devemos amarrar uma âncora aos nossos pés e se afundar
nos abismos inferiores da reclamação, do murmúrio ou mesmo da blasfêmia. Sim, o cristão, muitas vezes, principalmente para nós espíritas, há um número muito grande de voluntários que muitas vezes vão ali, chegam nas instituições, chegam no horário, cumprem e fazem o seu trabalho dignamente e no horário correto, no horário final, também terminam e partem de volta aos seus lares. Não se envolvem com a casa espírita, não se envolve com o ambiente amoroso preparado pela equipe espiritual. Não se preocupa com os colegas trabalhadores, com os amigos, com os irmãos de ideal que ali estão. Quem faltou, por que faltou, isso não é fofoca, isso não é maledicência, é a preocupação de amar ao próximo como a si mesmo. Não precisamos ser apenas um número. Nós não podemos simplesmente fazer parte de uma estatística. Nós não somos espíritas apenas quando estamos na casa espírita. Nós somos espíritas no nosso dia a dia. Nós somos espírita quando o nosso corpo repousa, onde nós buscamos em espírito instruções elevadas para cumprir dignamente aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Prossegue prossegue Emmanuel discorrendo sobre o que diz o apóstolo dos gentios. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Sim, as pessoas elaboram, projetam, muitas vezes ali planejam muitas coisas em benefício. Mas será que é viável? Será que existem as condições próprias para isso? As condições materiais são possíveis de ser realizado? Outros criam ambientes mirabolantes, um salão ou um auditório para milhares de pessoas. Trabalhadores perfeitos, curando, realizando verdadeiros milagres. Psicofonia, psicografia, onde muitas vezes o maravilhoso, onde muitas vezes o paranormal, o extraordinário. Muitas vezes querendo voltar à época das mesas girantes, onde as manifestações físicas é que chamavam a atenção. Outros querem elaborar uma casa como se fosse uma grande empresa, com vários departamentos, com vários encarregados, supervisores, onde os assistidos, onde os necessitados funcionassem como subalternos e ali estivessem para satisfazer os desvarios e as utopias de muitos desses irmãos engrandecidos pela vaidade e pela fascinação. Todas as vezes em que se apresenta um plano, todas as vezes em que se apresenta um projeto, é preciso ver se é viável, é preciso ver se é possível de ser realizado. E qual é o objetivo? Qual é a prioridade daqueles que servem a Jesus? O mestre, quando esteve aqui entre nós, ele disse: buscai primeiro as coisas de Deus, pois tudo mais lhe será acrescentado. E ele mesmo recomendou: eu não vim para os sãos, eu não vim para os que têm saúde, mas para aqueles que estão doentes. É isso. Quem procura a casa espírita, o necessitado, seja ele das coisas materiais, seja ele das coisas espirituais, precisa encontrar o conforto, o esclarecimento, precisa encontrar amigos, irmãos que lhe oferecem a ajuda sem humilhar, que oferecem a ajuda instruindo, que oferecem a ajuda, mas
colocando-o no direcionamento para que ele próprio possa ser ali o responsável pelos méritos das suas conquistas e realizações. Prossegue Emmanuel. Comentam apressado os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Sim, e isto não é um privilégio, não é exclusivo da doutrina espírita encontrarmos irmãos e companheiros que estudaram as obras da codificação, que citam as perguntas do Livro dos Espíritos, capítulos e versículos do Evangelho segundo o Espiritismo, pessoas que conhecem, espíritas que conhecem verdadeiramente as colocações explicativas contidas na Gênesis, no Céu e Inferno, em outros livros, as obras complementares. Sim, falam de amor com propriedade, exemplificam o amor intelectual, ali mostrando obras, definindo o amor desta ou daquela maneira, exprimindo o amor na vida diária. São pessoas que, olhando e ouvindo elas falar de amor, muitas vezes nós nos envergonhamos da nossa ignorância e da nossa incompetência em compreender a extensão de tamanhos recursos que eles nos apresentam e nos colocam, interpretando com o verniz das palavras os ensinamentos de Jesus sobre o amor. Mas em casa, dentro do ambiente doméstico, no lar, junto dos espíritos colocados pela misericórdia divina na sua caminhada, são verdadeiros déspotas, são verdadeiros tiranos, são egoístas, mandam e querem ser obedecidos. Eu sou o responsável, eu sou o provedor. Eu digo e vocês obedecem. Aqui é a minha verdade, aqui é a minha convicção. No lar, onde deveria exercitar a caridade, a renúncia, o sacrifício, no lar, junto aos espíritos reunidos pela misericórdia divina e o amor incondicional de Jesus, deveria perdoar até 70 vezes 7. Deveria ser mais tolerante, deveria ser menos preconceituoso. Deveria não levar tantas restrições, muitas vezes obrigando as criaturas a fazer somente aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é conveniente. Ou seja, fala muito bem de amor, mas não vive, não pratica, não exemplifica. E isto não é também, como já falamos, isso não é uma exclusividade de nós, irmãos, e dos nossos irmãos espíritas, ou de nós mesmos. Em todas as religiões. Hoje nós temos filósofos, escritores, instrutores, palestrantes, muitos de autoajuda, que falam de amor com uma propriedade que, ao que tudo indica, muitas vezes nós vemos grandes profetas, grandes ícones do cristianismo falando de amor, mas estão apenas interessados na parte financeira, na parte material, na parte do reconhecimento. Querem números, querem seguidores, querem fãs, querem discípulos. Estão simplesmente ali mostrando a sua opinião e não interpretando e levando os ensinamentos de Jesus. O lar é uma escola bendita, onde os espíritos ali reunidos pela misericórdia divina estão em reajustamento. E é o melhor lugar, a escola para que nós possamos avançar espiritualmente, compreendendo a nossa destinação de filhos de Deus.
A escola, a faculdade, a universidade, com seu conhecimento, ela pode sim e vai sim formar o cidadão. Porém, é no lar que se adquire o ser humano, a sua formação, o respeito, a educação. A universidade, a escola, forma o cidadão e o lar forma o filho de Deus, forma a nossa elevação moral, os exemplos que Jesus nos deixou na nossa vida diária. Prossegue Emmanuel. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta o concurso. Sim, a tolerância, a paciência, hoje, nos dias atuais, é fundamental para o convívio entre os seres humanos. O materialismo, o imediatismo, a mídia, principalmente a televisiva, com seus conceitos, com as suas observações, querendo muitas vezes mudar os valores morais, querendo nos empurrar mentiras como se fosse verdade. Muitas coisas que ali estão ferem e vão totalmente no sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. Falar de amor, falar de tolerância, de paciência e de renúncia, mas reclamamos do chefe. Nós não lembramos de orar, não lembramos de vibrar, muitas vezes não nos lembramos de pedir a Deus por este que é o responsável para que nós possamos trazer no final do mês o salário, o fruto do nosso suor, para que nós possamos cumprir os nossos deveres materiais, saldar as nossas dívidas, os nossos débitos, procurando o alimento e as condições físicas da matéria, vestuário, calçado, medicação, por que não o divertimento? E isso precisamos, é graças ao chefe que ele está ali. Ele passa o serviço, ele exige, nem precisaria, se nós tivéssemos consciência do nosso dever e da nossa obrigação. Mas muitas vezes nós ali estamos pegando um atestado falso, demorando-se muitas vezes no horário e no ambiente de trabalho, demorando-se na nossa higiene, nas nossas necessidades, ficamos ali perdendo tempo, esperando o tempo passar, fugindo à nossa responsabilidade e ao nosso trabalho, olhando o trabalho dos nossos colegas, dos nossos companheiros, vendo se eles estão trabalhando mais ou menos do que nós, nos preocupando com o salário deste ou daquele, esquecendo-se de que quando fomos contratados, combinamos um salário, combinamos e aceitamos, combinamos e aceitamos uma carga horária. E por que agora estamos reclamando? Por que agora estamos lamentando? Não devemos nos preocupar com o outro, mas sim com a nossa tarefa e realizá-la da melhor maneira possível. Outros que estão na condição de chefe, muitas vezes reclamam dos seus subordinados. Querem que eles sejam uma extensão de si mesmo. Tratam o ambiente de trabalho como se fosse uma extensão do seu lar, uma extensão da sua casa. Querem que os seus subordinados, aqueles a quem eles devem levar informações, oferecer as melhores condições de trabalho, oferecer as informações necessárias, mostrar os recursos e os mecanismos para o melhor desenvolvimento das tarefas diárias e conjuntas, não, simplesmente pensam que todos estão nas mesmas condições que ele, que têm o mesmo conhecimento, o mesmo acesso, que todos desfrutaram das mesmas condições de preparação, de estudo, de conhecimento, de aperfeiçoamento que ele um dia teve. É preciso entender a necessidade do subordinado, educar,
oferecer uma vida digna, atender às suas necessidades, se preocupar com ele além do seu trabalho, saber como ele está chegando, está se alimentando direito, seus familiares estão bem, qual é a sua necessidade? O que está atrapalhando o seu rendimento? Por que ele não está conseguindo levar adiante as tarefas estabelecidas? Será o excesso de trabalho? Será que ele precisa de uma orientação específica? Isto é amar ao próximo como a si mesmo. Isto é amar uns aos outros como Cristo nos amou. Esta é a luta diária. É essa luta que Emmanuel vem nos dizer. E ele fala assim ainda: recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Sim, todos nós que vivemos em um mundo de provas e expiações, temos tarefas a cumprir, temos reparações a realizar. Precisamos nos reconciliar com a lei divina. Nós estamos aqui cumprindo um planejamento reencarnatório, onde a misericórdia divina nos concedeu uma oportunidade de nós que um dia transgredimos as leis divinas, fugindo às orientações que Jesus nos deixou como legado, devemos aproveitar esta encarnação e esta oportunidade. A luta é digna, as batalhas muitas vezes são longas e duradouras, mas não é uma batalha de quem é o melhor. Não é uma batalha de conquistas territoriais. É uma batalha de ganhos morais. É uma batalha onde nós vencemos lutas internas. O nosso maior adversário é nós mesmos. A nossa luta não é com ninguém e nem contra ninguém. A nossa luta é com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com os nossos erros. É para superar os enganos, os equívocos, os prazeres e as satisfações mundanas que muitas vezes se apresentam para nos desviar do caminho. Nós devemos lutar com dignidade o bom combate. Nós devemos lutar diariamente. É uma luta árdua, mas não açoitando o vento. Vamos ver o que nós temos em mãos. Vamos ver o que nós temos à nossa disposição. O que o Pai nos oferece? Quais as ferramentas? Que armas Deus concede aos seus filhos, ainda imperfeitos? Será que nós estamos aptos a manejá-las? Jesus, esse é o chefe. Jesus é o diretor angélico. Jesus é o chefe deste planeta. Todos nós que aqui estamos somos seus subordinados, pois ele nos convidou, ele nos ofereceu a oportunidade de trabalhar para a nossa reparação, de auxiliá-lo nesta tarefa de transformar este planeta de provas e expiações em um mundo de regeneração. E como nós estamos nos comportando? Estamos seguindo as suas orientações ou estamos criando as nossas próprias leis, as nossas próprias tarefas? Estamos interpretando as ordens para o melhor combate ou estamos açoitando o ar? Estamos lutando contra um inimigo invisível? Estamos nadando contra a correnteza? Então precisamos parar e refletir. Ficar açoitando o ar não vai nos levar a lugar nenhum. Nós somos como aquele barco que está no mar da vida. Sim, mas nós não podemos simplesmente deixarmos ser conduzidos pelo vento. Não adianta içar a vela e deixar o vento nos conduzir. Não, nós somos seres racionais, nós somos seres emocionais, dotados de livre-arbítrio e de consciência, inteligência, que são atributos do espírito.
Então, nós precisamos ter rota, nós precisamos ter direção, nós precisamos caminhar, navegar, sem esquecer Jesus, o farol que nos guia, a luz que ilumina, a calmaria nas tempestades e turbulências que muitas vezes a vida nos oferece. Queridos e amados, irmãos e companheiros em Cristo Jesus, todos nós temos a nossa luta diária, todos nós temos uma batalha a ser vencida. Somos espíritos imperfeitos, adquirindo consciência na busca da nossa elevação moral, da nossa elevação espiritual, onde o vencedor da batalha não é aquele que dizimou os adversários, mas aquele que se reconciliou, aquele que amou, aquele que perdoou, aquele que foi paciente, aquele que foi misericordioso, aquele que foi pacífico, aquele que entendeu que o irmão, que o adversário, o desafeto e o inimigo é também um filho de Deus, é também uma ovelha do rebanho que segue as orientações do pastor querido Jesus. E que juntos possamos, sim, fazer um mundo melhor, trabalhando para a nossa elevação, para sermos merecedores de novas tarefas e novos compromissos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.